Mas o que é ruim sempre pode piorar. Wilson Pedroso, nesta sexta-feira começa a quarta saída temporária de detentos do sistema prisional do estado de São Paulo, que acontece de hoje, vai até 3 de janeiro. O benefício é dado a detentos que atendam a determinados requisitos. De acordo com a Secretaria da Administração, mais de 33 mil presos foram beneficiados com a saidinha de Natal nesse ano. Vale lembrar que nesta semana o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, fez um apelo aos congressistas para que acabem de vez com a saidinha dos presos no Brasil. E aí, então, saída temporária. Olha só, vamos lembrar quantas pessoas estão presas aí por terem feito uma passeata lá em Brasília, alguns com violência e outros que estavam apenas fazendo a passeata. Querido Wilson Pedroso, saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal para presos que estão em regime semiaberto. Você é a favor de receber de braços abertos os presos da saída temporária? Ou você acha que esse benefício, nesse momento, deveria ser concedido pelo juiz da execução com um pouco mais de cautela? Capês, tapa na cara da sociedade. Nós vivemos uma escalada de violência em todos os estados, não só em São Paulo, no Rio, na Bahia, no Distrito Federal. É um tapa na cara da sociedade essa saidinha. E se você for ver também, Capês, diminuíram o valor do orçamento do Fundo de Segurança Pública. O Fundo Nacional de Segurança Pública é de 2 bilhões. O fundo eleitoral vai ser de 5 bilhões. Olha a discrepância. A sociedade está... As pessoas dizem que o bandido é um reflexo da sociedade. Não, a sociedade que está presa. A sociedade não consegue mais sair na rua. As pessoas começam a gastar dinheiro com um carro blindado para se defender. A gente não pode mais andar com o celular na rua porque a gente é furtado por gente de bicicleta, que a polícia prende e a justiça solta no mesmo dia. O Derrite, essa semana, fez um desabafo. Tudo bem que ele é o secretário de Segurança Pública e tinha que mostrar também as ações de segurança pública. Mas ele fez um desabafo, porque a polícia tem trabalhado muito, mas a justiça solta. Outro dia teve um vândalo no Rio de Janeiro que assaltou um celular e fez uma live. A polícia do Rio foi lá e prendeu. Ele entrou por uma porta e saiu pela mesma porta. E agora nós vamos conviver numa escalada de violência com mais 33 mil criminosos, que, querendo ou não, são criminosos. Um com altas, outros com altas, e parte deles não retorna. Não sei se o Diogo, o Rafa ou a Mônica tem um número de quantos não retornam nas saidinhas, porque não é que eles saem e voltam. Parte deles não retornam e voltam para o crime, porque eles têm que se esconder no submundo. Tem que se esconder no submundo e, para sobreviver, eles só arrumam o caminho do crime e nós ficamos refém das saidinhas. Ô, Elcinho, eu até tenho esse número aqui. São 33 mil presos que saem hoje só no estado de São Paulo. Tem muita gente que achando que 33 mil presos estão saindo de saidinha no Brasil. Não, isso é só no estado de São Paulo. No ano passado, mais de 1.200 presos que fizeram a saidinha, que tiveram esse direito da saidinha, não voltaram para a prisão. Não voltaram. E você acha que esses presos não voltaram por quê? Porque eles foram para a igreja? Porque eles foram procurar emprego? Porque eles foram fazer coisas boas? Ou porque eles voltaram para o mundo do crime? Para voltar a cometer assaltos? Para voltar a cometer furtos? Para voltar a cometer assassinatos por aí? Essa que é a grande verdade. Você que está nos assistindo, que vai aproveitar o Natal para sair da sua casa e para a casa do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, com medo de parar num sinal aqui em São Paulo ou em qualquer outro grande centro do país, com medo de olhar para o lado e ter um bandido de saidinha com uma arma apontada para sua cara, querendo pegar o seu celular. Você se sente um idiota. Sabe por quê? Porque os impostos que você está pagando, trabalhando, acordando cedo e dormindo tarde, estão servindo para pagar o auxílio reclusão de quase R$2.000.
Quantas pessoas hoje no Brasil ganham menos do que R$2.000? Milhares de pessoas ganham menos de R$2.000 por mês. E o auxílio reclusão está chegando quase nesse valor, pago pelos seus impostos todos os dias. O sistema carcerário no Brasil está falido. O Código Penal tem que ser revisto urgente. E me desculpe quem pensa o contrário. O Código Penal hoje, ele olha para a ótica do bandido e do criminoso. Pô, a gente só discute direitos dos criminosos e os direitos humanos de quem sofre com a criminalidade. E os direitos humanos de um idoso que toma um soco na cara de um marginal querendo pegar o seu celular. Pergunta se essa turma aí está querendo saber a situação que ficou o idoso. Não, querem saber, peraí, qual que é a situação do presídio, como que a gente vai cuidar desse preso, como que a gente vai poder fazer com que ele saia durante Natal e Ano Novo para poder curtir com a sua família. Faça-me o favor. Ou a gente muda esse debate que a gente está tendo em torno da criminalidade do Brasil, ou cenas de assalto e violência vão se tornar cada vez mais comuns. Hoje, no sistema carcerário, a gente coloca presos de baixa periculosidade junto com presos e criminosos de alta periculosidade. Os presídios no Brasil hoje viraram uma verdadeira universidade do crime. Tudo isso precisa ser revisto urgente. Mas enquanto o governo federal, enquanto essa turma da esquerda, enquanto essa turma do PT continuarem passando a mão na cabeça de criminoso, me desculpa, eu acho que a gente vai ter uma situação melhor daqui muito tempo. Diego Tavares. Olha, professor Capês, a fala do Wilsinho, a fala do Rafael aqui, eu acho que não é só a opinião deles, isso é algo que a gente vê profundamente aí enraizado no seio da sociedade. Ninguém aguenta mais a crise de segurança pública, ninguém aguenta mais, como o Wilsinho disse aqui, não poder sair com um celular na rua, ninguém aguenta mais não poder transitar fora do horário comercial, porque realmente estamos à mercê da criminalidade. Somos nós quem estamos presos e não os bandidos. E, claro, isso muito favorecido pela política criminal do nosso atual governo, que tem realmente parte dessas premissas de que a criminalidade é algo que é responsabilidade da sociedade, não responsabilidade do indivíduo. Por isso que sempre que a gente vai tratar de sistema de justiça, de sistema de política penal, muito se fala na ressocialização, quando na verdade o que a gente devia falar em primeiro plano é o apenamento. É quando o preso é apenado, é que se dá validade para a lei penal que ele quebrou. Quando você está ali fazendo preso, cumprir uma pena, você está dizendo para a sociedade, olha só, aqui tem uma lei, essa lei existe, essa lei funciona. Quando nós vemos cenas como essa saidinha massiva, o Rafa trouxe aqui o número 33 mil presos e grande parte desses presos não retorna, nós estamos dizendo que nós não temos uma lei, que nossa lei existe só no papel, mas que ela não é aplicada de fato. E o que isso traz como resultado? O estímulo à criminalidade. Ontem nós debatemos esse tema aqui na mesa e eu me recordei de uma frase do grande papa do direito penal, que é o Marquês de Beccaria, que ele dizia que o que inibe o crime não é o rigor da pena, mas é a certeza da punição. Os criminosos no Brasil hoje, eles têm certeza de que podem praticar os crimes que eles não serão punidos. Então, enquanto nós não tivermos uma revisão da nossa política legal, da nossa política carcerária e possamos aí criar um plano para combater efetivamente a criminalidade, nós vamos ficar refém dos criminosos e dessa crise aguda de segurança pública. Eu vou situar, né? Então, sim, agora, Mônica, a lei de execução penal, ela prevê o benefício da saída temporária como uma forma de ressocialização do sentenciado. Então, primeiro, ele teria que estar num regime semiaberto, só vale para quem está no regime semiaberto. O que é regime semiaberto? É o sujeito que está cumprindo a pena dentro de uma colônia penal agrícola. Não tem colônia penal agrícola, então ele não cumpre, o semiaberto é ficar em casa. Então, a lei de execução penal já é fraudada pela falta de investimento do Estado. O sujeito cumpre uma parte da pena no regime fechado e vai para casa, porque não tem colônia penal para ele ficar no semiaberto. Muito bem. Os que ficam no regime semiaberto, então, em tese, nem teria que precisar da saída temporária. Parece que tem que saída temporária para quem está no regime fechado, o que a lei de execução penal proíbe. O tempo máximo da saída temporária é de 7 dias. E tem que visitar a família, fornecer o endereço em que vai se encontrar e ainda é proibido sair de casa à noite. E ainda frequentar determinados lugares. Está tudo na lei de execução penal. E o juiz ainda pode colocar a tornozeleira eletrônica. Então,
Eu não sei se o ruim do Instituto é a previsão legal. É a falta de capacidade para transformar o que está na lei em realidade. A lei de execução penal entrou em vigor em janeiro de 1985. Muita gente aqui nem era nascida. Em janeiro de 85. E até hoje não tem colônia penal agrícola para você cumprir a pena no regime semiaberto. Não tem casa do albergado para você se recolher à noite nos dias de folga durante o regime aberto. Não tem tornozeleira eletrônica para todo mundo. A saída temporária é concedida para quem está no regime fechado, só caberia para o regime semiaberto. Não é só 7 dias, vão sair agora, volta só dia 6 de janeiro. Então, na verdade, esse jeitinho brasileiro de avacalhar as coisas é que parece que acaba com o Instituto. Queria ouvir a sua opinião, Mônica. É exatamente isso. O problema do Brasil não é a lei, é a execução ou a falha na execução da lei. E, assim, claramente, concordo com vocês, o nosso sistema carcerário está perdido. O Brasil é o país da impunidade. Enquanto não houver certeza de punição, não adianta ficar multiplicando pena por 500. Porém, muito mais do que uma universidade do crime, as prisões nossas, a não ser que nós consideremos que virou uma lata de lixo de seres humanos e que joga eles lá e que se danem, é importante que exista um mecanismo, sim, de busca da ressocialização dessas pessoas. São seres humanos. Então, que se apliquem os critérios, que seja feito com inteligência, que seja baixa periculosidade, que não possa ter saidinha em caso de reincidência, que essas regras sejam aplicadas, mas que exista uma forma para que alguns seletos possam, sim, dentro da regra, ter algum contato fora da cadeia, que estejam na sociedade, para que exista alguma esperança para essas pessoas. Muito bem, olha, essa é uma questão, a verdade é que a lei de execução penal não foi implementada e também é verdade que pessoas condenadas por homicídio, matam, depois de 10 anos, os irmãos Cravinhos estão na rua já. Mataram o casal Richthofen que estava dormindo com martelada na cabeça durante a noite. Você vê nos Estados Unidos, você pega a prisão perpétua, sem direito a livramento condicional. É um tema mais polêmico, não vou entrar em questão de pena de morte, mas tem penas que são mais duras. Aqui o sujeito pratica crimes graves, depois de 10 anos está na rua de novo. Então essa também é uma questão que precisava ser revista e a lei precisa ser mais bem aplicada e ela precisa também ser melhorada, a verdade é